Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanas e hermanos. Eles não precisaram de holofotes para dominar uma cidade inteira. Silenciosos, calculistas e insanos, a família Rizzuto transformou Montreal em seu território. Um império sombrio, erguido por trás de sorrisos e apertos de mão. Enquanto muitos olhavam para Nova York e suas famílias mafiosas famosas, no Canadá, crescia um poder muito mais discreto. E talvez ainda mais influente. Mas quem eram os Rizzuto? Como uma família de imigrantes italianos, vinda da dura região da Calábria, conseguiu controlar redes, influenciar poderosos. Hoje você vai conhecer a verdadeira história da máfia que comandou o Canadá das sombras. Uma trajetória marcada por códigos de honra, alianças secretas, traições internas e desaparecimentos que nunca foram explicados. Clique agora no botão Hyper para mergulhar nesse universo e entender como a família Rizzuto escreveu seu nome na história no submundo canadense. Bora pro vídeo. Em uma cidade que já foi símbolo de vida e energia, um novo ritmo começou a pulsar, mais sombrio, mais silencioso. Por trás do brilho das ruas de Montreal, uma presença discreta, mas implacável, começou a se espalhar. A família Rizzuto trouxe um tipo diferente de emoção, uma tensão invisível que apertava como um laço ao redor da cidade. As grandes ruas arborizadas deram lugar a territórios marcados por disputas ocultas, e o que antes era apenas concreto, agora carregava as marcas de uma disputa invisível. O simples nome da família era capaz de silenciar qualquer ambiente. Atrás de cada sorriso havia um recado não dito. Em cada aperto de mão, uma ameaça escondida. A cidade vibrante foi, pouco a pouco, mergulhada em sombras, enquanto o império dos Rizzuto se erguia, passo a passo, conquista por conquista. Seu caminho rumo ao controle foi construído com traições, decisões impiedosas e o desaparecimento daqueles que ousavam enfrentar esse poder. A história da família Rizzuto não começou nas movimentadas ruas de Montreal, mas sim nas paisagens montanhosas e tradicionais da Calábria, no sul da Itália. A vida por lá era dura. As famílias viviam sob valores rígidos, onde a lealdade ao sangue e um código de conduta silencioso eram inegociáveis, um código que, por vezes, ignorava as linhas da lei. Foi na década de 1950 que Niccolo Rizzuto, o patriarca da família, decidiu deixar a Itália. Como milhares de outros imigrantes italianos, ele desembarcou no Canadá em busca de um recomeço, um novo lar onde pudesse manter vivas as tradições de sua terra natal, mesmo longe dela. Montreal já era uma cidade repleta de contrastes e tensões ocultas. Diversos grupos étnicos disputavam espaço e influência nos bastidores da ilegalidade. Em meio a esse cenário, Niccolo chegou de navio acompanhado de sua esposa, Libertina Mano, sua filha e seu filho Vito, que, por ironia do destino, celebrava seu 8º aniversário no mesmo dia da chegada. Mais do que apenas construir uma nova vida, os Rizzuto buscavam manter suas raízes firmes em solo estrangeiro. Formaram comunidades unidas, onde os costumes italianos se mantinham vivos e, pouco a pouco, começaram a se destacar não apenas entre os seus, mas também nos bastidores da cidade. As conexões de Niccolo Rizzuto com a máfia organizada eram profundas. Sua esposa era filha de Antonio Mano, um influente líder local em sua cidade natal na Sicília, o que uniu Niccolo ao submundo por laços familiares e matrimoniais logo após sua chegada ao novo país. Atuar nesse cenário exigia cuidado e uma abordagem calculada. Ao se familiarizar com o ambiente de Montreal e suas dinâmicas mafiosas, Niccolo encontrou uma cidade cheia de oportunidades para atividades ilícitas. Aproveitando as possibilidades que Montreal oferecia, ele se consolidou como um empresário muito bem-sucedido, com forte influência no submundo organizado. No início, Niccolo Rizzuto e seus aliados atuavam dentro da família mafiosa Cotrone, sediada em Montreal, que era majoritariamente composta por calabreses. A participação de Niccolo era modesta, ficando nas margens do grupo, observando o cenário
e construindo laços dentro de sua própria comunidade. Com o tempo, seus fortes vínculos com o crime organizado siciliano se destacaram. Ele formou um grupo siciliano dentro da estrutura dos Cotroni. Não demorou muito para que a família Rizzuto se envolvesse profundamente nas atividades ilícitas da cidade, incluindo o contrabando de entorpecentes, extorsão, agiotagem e outras práticas clandestinas. Entre o início dos anos 1900 e o começo dos anos 2000, a família alcançou o auge de sua influência. Contudo, esse caminho não foi livre de obstáculos. Durante os anos 1970, surgiram tensões entre os grupos sicilianos e calabreses, dentro da organização Cotroni. Esse conflito de poder escalou para uma disputa violenta em 1976, que resultou na queda de Paolo Violi, um importante líder dos Cotroni, e de seus irmãos. À medida que as rivalidades entre os grupos sicilianos e calabreses em Montreal se intensificavam, a influente família Bonanno decidiu apoiar os Rizzutos, reconhecendo sua maior habilidade para liderar. Niccolo assumiu o comando e a família Rizzuto se consolidou como a principal organização mafiosa de Montreal após um conflito insano que eliminou grande parte de seus rivais. No entanto, em agosto de 88, Niccolo enfrentou um revés. Ele foi preso na Venezuela depois que autoridades encontraram mais de meio quilo de coca em sua residência. Condenado a 8 anos de prisão, Niccolo foi libertado após 5 anos, em 93, supostamente após um associado da família pagar um suborno de $800 mil a oficiais venezuelanos. Seus advogados, porém, alegaram que a libertação ocorreu devido a problemas de saúde. Enquanto isso, Niccolo formou uma parceria com o grupo mafioso francês liderado por Lee Malo, conhecido como Gangsters Corsicanos, para manter ativa a rede de contrabando de heroína da Conexão Francesa, que operava pela América do Sul. Para gerenciar os negócios em Montreal, Niccolo delegou as operações a seu filho, Vito, enquanto ele abria uma pizzaria em Caracas chamada Los Padrinos. Graças às suas conexões políticas, Niccolo obteve cidadania venezuelana, assim como os irmãos Contrera, Pascal e Gaspar, que também estavam envolvidos em atividades mafiosas. Após anos liderando a organização, Niccolo eventualmente passou o controle total dos negócios da família para seu filho, Vito Rizzuto. Vito Rizzuto já estava envolvido nos negócios da família há anos. Como líder, ele se destacou pela habilidade de formar parcerias com outros grupos mafiosos, como os Hells Angels, e por sua abordagem estratégica e profissional no submundo organizado. Sob o comando de Vito, a influência da família Rizzuto cresceu significativamente. Gerenciando um império envolvido em contrabando, jogos de azar ilegais, lavagem de dinheiro e outros delitos graves, eles construíram uma rede de contatos tão ampla que se estendia por toda a América do Norte e alcançava outras partes do mundo. Para o FBI, a família Rizzuto era vista como o braço canadense da organização Bonanno, ou a facção de Montreal desse grupo. No entanto, as autoridades canadenses e várias agências internacionais consideravam os Rizzutos uma entidade independente, muitas vezes chamada de Sexta Família. Mesmo com Vito preso no início dos anos 2000, a organização Rizzuto, segundo alguns, havia superado a família Bonanno em poder e riqueza. Quando Vito assumiu o comando de seu pai, a organização mafiosa já movimentava milhões de dólares. Apesar de sua fortuna, a família não negligenciava nenhuma oportunidade de lucro, envolvendo-se em atividades como fraudes na construção civil e jogos de azar, de acordo com as autoridades. Vito liderava um império que importava e distribuía grandes quantidades de heroína, coca e erva no Canadá. A família também lavava centenas de milhões de dólares, emprestava quantias milionárias por meio de agiotagem e lucrava significativamente com fraudes em apostas ilegais. Durante sua liderança, a organização também esteve associada a delitos graves. Em 1972, Vito tentou realizar uma fraude contra uma seguradora. Ele foi condenado a 2 anos de prisão por planejar um incêndio em um salão de cabeleireiro em Boucherville, em 1968, com o objetivo de receber o pagamento do seguro. Vito cumpriu 18 meses da pena antes de ser libertado, mas os problemas estavam sempre à espreita. Em outubro de 87, Vito,
junto com Ronald Desjardins e 4 outros associados, foi detido após a Polícia Montada do Canadá interceptar um navio na costa nordeste de Terra Nova e Labrador. A embarcação transportava 16 toneladas de haxixe contrabandeado. Em março de 88, Vitor Rizzuto foi libertado sob fiança e seu julgamento teve início em outubro de 1990, em um tribunal de St. John's. Para sua sorte, o caso foi arquivado pela Suprema Corte de Terra Nova, após a Polícia Montada do Canadá ultrapassar os limites do mandado de Rizzuto ao grampear conversas entre ele e seu advogado em um restaurante. No início de 1981, Vito foi chamado a Nova York por Joseph Massino, um importante líder da família Bonanno. Muitos acreditam que esse encontro marcou a entrada oficial de Vito no grupo, mas havia algo mais por trás. Suspeita-se que a visita esteja ligada a um delito sério ocorrido em 1981, 3 quedas insanas, supostamente ordenado por Massino, que mais tarde se tornaria o chefe da família Bonanno. Esse momento não foi apenas uma formalidade, era um teste e, ao mesmo tempo, um aviso. Na mesma época, o jornal The New York Times publicou uma matéria sugerindo que um agente do FBI havia se infiltrado com sucesso na organização Bonanno. Esse agente era conhecido pelo codinome Donnie Brasco. Na verdade, Donnie Brasco era o disfarce de Joe Pistone, um agente do FBI que começou a se infiltrar na máfia organizada em setembro de 76. Inicialmente, ele trabalhou sob o comando de Anthony Mirra e, mais tarde, de Dominic Sonny Black Napolitano, ganhando a confiança deles enquanto coletava informações cruciais que abalariam as estruturas do submundo organizado por dentro. Sua atuação foi tão convincente que ele esteve perto de ser formalmente aceito como membro da organização Bonanno. No entanto, o FBI decidiu encerrar a operação antes do previsto, devido aos riscos que ela representava para a segurança de Pistone. As provas coletadas por ele, como Donnie Brasco, resultaram em mais de 200 acusações e cerca de 100 condenações de membros da máfia, impactando significativamente a família Bonanno e outros grupos. Sem saber da infiltração, a organização Bonanno acabou voltando suas suspeitas contra seus próprios membros. Logo após a chegada de Vito Rizzuto a Nova York, a organização Bonanno começou a perseguir membros que suspeitavam estar comprometendo suas operações. Durante sua infiltração, o agente disfarçado Donnie Brasco revelou a verdade por trás de 3 quedas de grande repercussão. Alfonso Indelicato, Philip Giacone e Dominique Trinchera, 3 líderes importantes do grupo, foram atraídos para uma boate em Brooklyn e eliminados de maneira implacável. Um relatório oficial apontou um integrante da organização chamado Benjamin Ruggiero como envolvido. O documento detalhava como, nos 2 anos anteriores, a família Bonanno havia sido dividida por conflitos internos amargos e cada vez mais insanos entre seus líderes, resultando na formação de 2 células principais, uma leal ao chefe da organização e outra que se opunha a ele. A história revela que Alfonso Indelicato, Philip Giacone e Dominique Trinchera estavam em conflito com a liderança da organização Bonanno. Como resultado, Joseph Massino planejou a eliminação dos 3, contando com a colaboração de Vito Rizzuto e outros 3 aliados, incluindo Salvatore Vitali, cunhado de Massino. Embora a eliminação de 3 líderes importantes não tenha representado o fim imediato para Vito Rizzuto ou a família Bonanno, esse episódio marcou o início de uma trajetória que 2 décadas depois culminaria na queda de Rizzuto. Por 2 décadas após as 3 eliminações de 1981, Vito Rizzuto parecia intocável, liderando a maior família do Canadá e acumulando uma fortuna imensa por meio de atividades ilícitas. Ele até frequentava círculos de políticos e figuras influentes. No entanto, em maio de 2004, seu império sofreu golpes devastadores. Evidências coletadas ao longo dos anos, incluindo depoimentos de testemunhas colaboradoras como Salvatore Vitali, cunhado de Joseph Massino, foram usadas contra ele. Um grande júri federal em Brooklyn acusou Vito Rizzuto formalmente por seu envolvimento nas quedas de 1981 e por outros delitos, como extorsão e atividades mafiosas organizadas. Com base nesse mandado, as autoridades canadenses prenderam Rizzuto em sua residência. Nick Milano, um dos policiais responsáveis por monitorar Rizzuto,
e que ajudou a garantir sua prisão, descreveu a operação como precisa e bem planejada. Quando a acusação foi oficialmente revelada, os Estados Unidos emitiram um pedido de extradição para Vitor Rizzuto. Esse foi o início de uma longa batalha jurídica. Graças à sua riqueza e conexões, Rizzuto contratou uma equipe de advogados experientes. Com o apoio deles, ele lutou intensamente contra a extradição para os Estados Unidos, argumentando nos tribunais canadenses que as provas contra ele eram insuficientes e que o processo violava seus direitos. Durante 2 anos, o caso se arrastou no sistema judicial do Canadá, com inúmeros recursos apresentados para impedir sua transferência às autoridades estadunidenses. No final, após esgotar todas as opções legais, o sistema judiciário canadense aprovou o pedido de extradição. Em agosto de 2006, Rizzuto desistiu de resistir e foi extraditado para os Estados Unidos. Ele foi levado de avião para Nova York, onde enfrentaria as acusações por seus delitos. Diante das provas contra ele, incluindo depoimentos de ex-membros importantes da organização e provavelmente considerando o risco de uma longa pena de prisão em caso de julgamento, Vitor Rizzuto acabou cedendo e aceitou um acordo judicial. 1 ano depois, ele se declarou culpado por conspiração para cometer quedas e por atos relacionados a atividades mafiosas. Esse acordo resultou em uma sentença de 10 anos de prisão e uma multa de $250 mil. No entanto, como ele confidenciou ao agente policial Nick Milano, sua organização enfrentou dificuldades para se manter no topo durante seu tempo na cadeia. A prolongada ausência de Rizzuto desencadeou uma disputa pelo controle de seu império obscuro. Enquanto a organização canadense lutava para preencher o vácuo de poder deixado por Vitor Rizzuto, sua família enfrentou duras tragédias. Ainda preso, Vitor recebeu a notícia de que seu filho, Nicolo Rizzuto Jr., havia sido baleado 6 vezes em um confronto nas ruas. Como se isso não bastasse, seu pai, Nicolo Rizzuto, foi dado de baixa por um sicário em sua própria casa. A liderança, antes inabalável, da família Rizzuto estava agora fragmentada. Essa crise abriu espaço para grupos rivais e outros grupos mafiosos desafiarem seu domínio. O peso da dor afetou profundamente a saúde de Vito, e meses depois, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão. Devido ao seu estado de saúde, ele conseguiu uma libertação antecipada em outubro de 2012. No entanto, o câncer já havia avançado demais e Vito nunca recuperou o controle de seu império. Mesmo debilitado, circularam rumores de que ele organizou uma série de eliminações contra aqueles que acreditava serem responsáveis pelos ataques à sua família, sugerindo o início de uma campanha calculada de vingança. 1 ano após sua libertação, Vito sucumbiu ao câncer e seu império, já em declínio, deixou de carregar o nome Rizzuto. Leonardo Rizzuto, seu filho sobrevivente, emergiu como uma figura central nos anos seguintes à queda do pai, mas seus esforços para consolidar o poder enfrentaram grandes obstáculos. A família Rizzuto permaneceu envolvida em uma intensa disputa pelo controle do submundo organizado, marcada por conflitos ferozes. Enfrentando grupos rivais, como as células de Indurain e Guetta, além de antigos aliados que se tornaram inimigos dentro de sua própria organização, Leonardo Rizzuto viu o conflito se intensificar após a eliminação de seu pai. A disputa evoluiu para um verdadeiro conflito de vingança. Em 2015, Leonardo foi preso sob acusações de envolvimento em atividades mafiosas e posse de coca, mas acabou sendo absolvido e liberado. Apesar dos conflitos e problemas judiciais, ele conseguiu manter certo nível de influência no cenário do submundo organizado canadense. As autoridades canadenses mantêm Leonardo Rizzuto sob vigilância constante, e ele enfrentou diversos desafios legais ao longo dos anos. A pressão das forças policiais prejudicou as operações mafiosas em Montreal, deixando a família Rizzuto em uma posição mais frágil. Em 2020, Leonardo obteve liberdade sob fiança em um caso envolvendo acusações de posse de pistolas e entorpecentes. Em 2023, ele resistiu a um golpe feroz quando seu veículo de luxo foi alvejado por disparos de um sicário em um SUV Porsche. Atingido na parte superior do corpo e nas pernas,
Leonardo conseguiu escapar e buscar ajuda em uma casa funerária em Laval. No início, Leonardo Rizzuto se recusou a colaborar com as autoridades, mas elas conseguiram localizar a arma usada no delito e prender o sicário. Há suspeitas de que o ataque foi ordenado por Francisco Del Balzo, mas, sem provas concretas, ele não foi detido. No entanto, Kevin Rochebraun, segurança de Del Balzo, assumiu a culpa pelo ato e foi condenado a 10 anos de prisão. Enquanto isso, Salvatore Montagna, um líder interino da família Bonanno, com raízes em Montreal, também tentou tomar o controle do cenário mafioso. Isso resultou em um confronto direto com a organização Rizzuto. Sem um sucessor com a mesma influência de Vito Rizzuto, o submundo de Montreal permaneceu instável, abrindo espaço para grupos rivais e outras gangues desafiarem a supremacia dos Rizzuto. Impulsionados por rivalidades externas, uma sequência de conflitos violentos pelo controle explodiu, transformando as ruas de Montreal em um palco de intensas disputas. A supremacia da família Rizzuto foi desafiada por grupos que buscavam derrubá-la, resultando em um ciclo interminável de vingança e traição. A busca por revanche foi um elemento central na história dos Rizzuto, especialmente em seu confronto acirrado com uma organização calabresa. Essa inimizade profunda, alimentada por desentendimentos antigos e lutas pelo poder, criou as condições para embates ferozes entre grupos rivais. Amigos se tornaram inimigos, aliados se voltaram uns contra os outros, e até mesmo figuras importantes do submundo organizado temiam por suas vidas. A queda de Niccolo Rizzuto, supostamente causada por um disparo de um sicário, gerou muitas especulações. Marcel Denis, especialista em máfias, compartilhou sua análise sobre o caso. Observando semelhanças com outras eliminações profissionais, Marcel Denis sugeriu que o responsável pelo disparo contra Niccolo Rizzuto era um sicário extremamente habilidoso. A arma foi encontrada em uma área arborizada atrás da casa, um local que exigia precisão excepcional para o tiro. Ao analisar possíveis responsáveis, Denis concluiu que o ataque não parecia obra de um mafioso comum. Enquanto isso, a crescente disputa pelo controle do submundo chamou a atenção das autoridades. Determinadas a desmantelar as redes clandestinas, elas lançaram a Operação Colapso, uma investigação ambiciosa projetada para desferir um golpe decisivo contra a máfia organizada e restaurar a ordem nas ruas de Montreal. A família Rizzuto sofreu um impacto devastador. Figuras-chave foram presas, incluindo Francesco Arcadi, um importante aliado e confidente de Vito Rizzuto, conhecido nas ruas como Compadre Frank. Apesar do caos que envolveu a família, os Rizzuto resistiram. Eles tinham uma reputação a manter, sendo reconhecidos por sua resiliência, astúcia e determinação. Hoje, o legado da família Rizzuto permanece incerto, enquanto o submundo de Montreal continua a se transformar. Novos indivíduos e grupos surgem no cenário, cada um com suas próprias ambições e estratégias. Por fim, embora o domínio dos Rizzuto tenha enfraquecido, as marcas de seu reinado ainda influenciam o panorama do submundo de Montreal. Salve família! E assim se construiu o império silencioso da família Rizzuto, uma dinastia mafiosa que comandou Montreal com punhos de ferro e palavras sussurradas, onde o respeito não era pedido, mas imposto. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu tanto quanto o medo que o sobrenome Rizzuto causava nas ruas. Mas calma, essa é só uma entre as muitas histórias que ainda temos para revelar. O submundo organizado está cheio de segredos, traições e figuras tão poderosas quanto perigosas. Então, se você gosta de conteúdo assim, direto, investigativo e envolvente, já se inscreve no canal agora. Ativa o sininho para não perder os próximos episódios e mergulhar ainda mais fundo nesse universo sombrio. E se quiser ir além, se torne um membro do canal e ganhe acesso exclusivo a vídeos secretos, roteiros completos, bastidores e conteúdo que não é liberado ao público geral. Seu apoio mantém esse projeto vivo.
e permite que a verdade por trás dessas histórias continue vindo à tona. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!